bom estarmos juntos aqui na casa do Senhor nessa noite de domingo. Para variar, uma noite muito quente. Aracaju está esses dias vivendo momentos assim de intenso calor, né? Intenso calor. Mas que bom estarmos juntos aqui na casa de Deus, também sentindo o calor humano, o calor da presença de cada um de vocês. É uma alegria poder rever todos e sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor nessa noite. E muito obrigado também à presença dos nossos amigos que nos assistem, que nos veem pela internet, que nos acompanham aí pelas redes sociais. Sejam muito bem-vindos. O nosso canal é Adventistas Central Aracaju, para que você possa recomendá-lo aí a outras pessoas. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Já quero lembrar que na quarta-feira teremos culto também, só que em vez das 18, na quarta-feira é às 19 horas, tá? Abra sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Antes de ler, deixa eu só fazer menção ao aniversariante do dia, né? Hoje Juninho está completando mais um ano de vida, né? Juninho e Ato, né? Os gêmeos. Os gêmeos diferentes. Juninho está ali nos bastidores da mídia, né? Deus te abençoe, viu, Juninho? Parabéns por mais um ano de vida. Juninho é um guerreiro, né? Que está lutando aí o tempo todo pela vida, pela saúde. Às vezes eu estou em casa, quando de repente alguém diz assim, Juninho está internado de novo. Aí a gente fica tenso, né? E eu louvo a Deus porque Ele tem poupado cada dia a vida de Juninho. E Deus seja louvado que tu possas entender que cada dia que Deus te dá é um presente. E que esse presente possa ser de alegria, de dedicação e, acima de tudo, de comprometimento com o Senhor. Daniel capítulo 12, verso 13. Hoje nós vamos falar sobre Daniel e eu, extremos da mesma história. E o verso escolhido para a nossa meditação é o capítulo 12, versículo 13, que diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. O livro de Daniel é um livro impressionante. É um livro que vale a pena ler, reler, e começar de novo e ler de novo, porque cada palavra, cada frase, cada capítulo, tudo aí é importante. Até as palavras isoladas são importantes. Esse texto que eu escolhi para o início da mensagem de hoje é um texto muitíssimo especial. Está no fim do livro. Nesta ocasião, Daniel está velhinho, já está bem idoso. Bem idoso. Ele já passou dos 85, talvez esteja beirando aí os 90 anos de idade. E esse momento do livro, ele é muito especial, porque quando nós lemos o livro de Daniel todinho, nós vamos olhando a sequência de vida de um menino que começa a sua história com 17 ou 18 anos, e o livro fecha com Daniel idoso, já bem idoso mesmo, com a idade bem elevada. Então, no verso que nós acabamos de ler, Deus nos mostra, através de Daniel, algumas verdades muitíssimo interessantes. E eu quero, antes de aplicar o texto para a mensagem de hoje, existe um ensino nesse texto que ele precisa ser observado e levado a sério. Qual é o ensino? O ensino é que ninguém recebe herança quando morre. Está aí no texto. Ninguém
recebe a herança quando? Quando morre. No capítulo 13 de Lucas, ou 14, 13, se não me falha a memória, o Senhor Jesus disse, quando trata ali de um outro episódio, ele diz assim: na ressurreição dos justos, tu receberás a tua recompensa. E vocês já pararam para notar que a gente lê, relê e passa por cima desse verso aqui de Daniel, e nós não observamos, a gente quase não presta atenção nesse detalhe, que Deus está falando com Daniel e Ele está dizendo para Daniel o seguinte: Daniel, você envelheceu, agora você vai morrer, você vai descansar, mas, no fim dos dias, por ocasião da vinda de Jesus, tu te levantarás para receber a tua herança. Popularmente falando, qualquer pessoa poderia dizer assim: ah, Daniel morreu e já vai para o céu, porque era um homem bom, era um homem puro, era um homem fiel, era um homem temente ao Senhor. Mas Daniel está dizendo que ele descansaria, Deus está dizendo para Daniel que ele descansaria, e depois ele se levantaria no fim dos dias para receber a herança. Interessante que quando o apóstolo São Paulo está no corredor da morte, e ele faz a sua oração final, ele diz para Deus assim: a minha vida já está sendo derramada como libação, mas a coroa da justiça já está guardada para mim, e não só para mim, mas para todos aqueles que amam a tua vinda, e o Senhor a dará para mim, quando? Naquele dia. Naquele dia. Se Paulo cresce na imortalidade da alma, ele diria assim: estou indo para o céu, direto. Não, a recompensa é naquele dia, na vinda de Jesus. Detalhes do texto. Mas agora vamos voltar ao contexto inicial. Daniel envelhece e chega a hora de descansar. Mas é impressionante que agora o próprio Deus, através do seu anjo, fala com Daniel, dizendo assim: Daniel, você vai descansar. Chegou o momento de entregar o bastão. Chegou a hora de repousar da luta. Chegou o momento quando você vai sair de cena. Você já cumpriu a sua parte. Você já combateu o bom combate. Você já completou a carreira. Você já guardou a fé. Agora, eu quero te garantir a certeza de que tu vais ressuscitar. Vai ressuscitar. Você já imaginou o anjo de Deus falando com Daniel e dizendo assim: você foi um servo excelente. Você viveu uma vida digna. Você viveu uma vida nobre. Mas agora chegou a hora de descansar. Mas eu te asseguro a ressurreição. O que fez desse homem um ser tão distinto? O que fez de Daniel um homem tão diferenciado? O que foi que garantiu a certeza da vitória para Daniel? Tanto a vitória na sua vida pessoal, nas suas lutas terrenas, como a vitória relacionada com a vida eterna. O que fez de Daniel um homem tão especial? Quando eu olho para a história de Daniel, irmãos, eu gosto de pensar na sua juventude, e eu penso que esses cultos de domingo, eles deveriam ser muito apreciados pela juventude da igreja, porque Daniel é um livro que tem muito a ver com os jovens. Esse menino foi tirado de casa aos 17, 18 anos. Ele ficou ao cuidado dos eunucos de Babilônia. Isso significa que muito provavelmente Daniel foi castrado. Alguns teólogos fazem essa afirmação. Agora, se isso procede, eu fico pensando que Daniel, no vigor da sua mocidade, que sonhava em ter uma família, agora ele foi torturado a tal ponto de perder completamente o sonho de construir uma família. Daniel provavelmente não pôde mais ter uma família nem ter filhos. Agora, queridos irmãos e queridas irmãs, quando Daniel vê sua cidade sendo queimada, quando ele vê o templo sendo destruído, quando ele vê o seu povo sendo maltratado, quando ele vê a sua família provavelmente sendo assassinada, eu imagino que Daniel tinha dores emocionais suficientes para que ele olhasse para o céu e dissesse assim: a vida é uma droga, eu não posso continuar crendo em Deus,
eu vou abandonar ao Senhor, não compensa, o Senhor nos abandonou. Sabe aquelas perguntas filosóficas que a gente costuma fazer? Onde está Deus quando eu estou sofrendo? Se Deus é amor, por que acontece isso? Essas perguntas que nós repetimos e repetimos, é impressionante nós percebermos, Daniel, e entendermos que não somos só nós que sofremos. Às vezes nós olhamos de uma forma tão apressada para a vida dos personagens bíblicos e a gente imagina assim, eles viveram uma vida tranquila. Não, não, irmãos. Daniel foi levado de Jerusalém para a Babilônia. Foram mais de 600 quilômetros, provavelmente andando a pé, como um prisioneiro, como um cativo, sofrendo as maiores injúrias e sofrimentos, provavelmente durante aquela viagem, e quando eles chegaram na Babilônia, eles entraram como troféus da vitória de um rei pagão, cujos deuses, nesse momento, eram celebrados como se fossem deuses vitoriosos, e agora esses meninos têm que sofrer a pressão do ridículo, a pressão do ridículo. Então imaginem todo o povo ao redor, fazendo chacotas, lançando chufas e tirando piadas e criticando, e eu imagino que emocionalmente o sofrimento para esses meninos era muito grande. No entanto, Daniel se destaca, ele se dedica com seus companheiros, ele resolve ser fiel, ele se aplica em oração. E quando Nabucodonosor está em apuros em relação ao seu sonho do capítulo 2, que nós já explicamos aqui, quem entra em cena para resolver toda aquela questão é o jovem Daniel. O jovem Daniel. E sabem, queridos, quando Daniel entra em cena e ele começa então a descrever para Nabucodonosor, ele disse assim: tu estavas olhando nos teus sonhos da noite e tu vistes uma grande estátua. Tu viste uma grande estátua. Você viu uma grande estátua? Agora, queridos, essa grande estátua que você viu, era cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas, era o império. E ele dá uma descrição, então, do mundo de uma forma muito interessante. Agora, queridos, o interessante dessa descrição, que está no capítulo 2 de Daniel, e nós podemos acompanhar no capítulo 2, é quando Daniel olha para Nabucodonosor e ele diz assim: tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro. Tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro da estátua era uma representação da Babilônia. E a Babilônia reinou do ano 605 até o ano 539. Aí a sequência vai descendo. Então, o importante dessa descrição de Daniel é que quando ele diz, tu és a cabeça de ouro, Daniel está dizendo para todos nós entendemos pela historiografia do livro, que Daniel está vivendo exatamente naquele momento da história. Daniel viveu ali na Babilônia, do ano 605 até o ano 536, provavelmente. O Império Babilônico caiu, Daniel permaneceu. Mas o momento de Daniel era exatamente o momento da cabeça da estátua. Era o extremo inicial da estátua, ou da história. Ellen White, quando comenta sobre Daniel, ela diz assim: Deus pôs Daniel e seus companheiros em relação com os grandes homens de Babilônia, para que em meio de uma nação de idólatras, pudessem representar o seu caráter. Como se tornaram eles capacitados para uma posição de tão grande confiança e honra? Foi a fidelidade nas pequenas coisas que lhes deu capacidade para a vida toda. Eles honraram a Deus nos mínimos deveres, bem como nas maiores responsabilidades. Profetas e Reis, página 487. Esse menino com seus companheiros, que foram colocados na Babilônia, exatamente nesse extremo da história, eles não foram colocados ali à toa.
Eles foram colocados lá para representar o caráter de Deus. Eles foram colocados lá para viverem a verdade presente daquele momento, para serem os pregadores do evangelho, da verdade que Babilônia precisava receber naquele momento. E sabem, queridos, quando nós olhamos isso, é maravilhoso, porque Daniel, então, quando ele apresenta para Nabucodonosor a história, ele vai dizendo assim: tu és a cabeça de ouro, mas depois de ti virá um outro reino, inferior ao teu, que era a Medopérsia, que reinou do ano 539 ao ano 331. E Daniel vai dizendo: e depois desse reino virá um outro reino inferior, de bronze, que foi a Grécia, que eram conhecidos como os Cavaleiros de Bronze. E a Grécia entra em cena no ano 331, quando desbanca a Medopérsia na batalha, se não me falha a memória, na batalha de Arbela. E aí então, de 331 a 168, o Império Grego esteve em evidência. Mas no ano 168, já está no cenário internacional um outro poder, o poder romano, que assume todo o poder daquela região, até o norte da África, até a Europa quase toda, e ele se torna um dos maiores impérios do mundo, o Império Romano, que são as pernas de ferro, que vai do ano 468 a 476 depois de Cristo. O último imperador romano foi Rômulo Augusto. Agora ele continua olhando e fazendo a descrição da estátua, que na verdade é uma filosofia da história. E aí ele diz assim: tu estavas olhando quando sobre os pés de barro e de ferro foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, que veio direto no pé da estátua e a derrubou. E aí ele diz que essa pedra se tornou grandiosa e se espalhou pela terra toda, e ele vai explicando para Nabucodonosor que essa pedra representava o reino de quem? O reino de Deus. Aí está o fim da história. O fim da história. Os pés da história. É interessante nós entendermos que o Império Romano acabou no ano 476. Aí entra a história dos pés de ferro e de barro. 476 depois de Cristo. Em que ano nós estamos vivendo? 2024. Nós estamos, irmãos, praticamente na pontinha dos dedos dessa estátua. Nós estamos vivendo, à semelhança de Daniel, o outro extremo da história. O outro extremo da estátua. Daniel, ele é inserido na história profética aqui nos dias da Babilônia, aqui da terra, o reino de ouro. Agora, eu e vocês estamos vivendo na mesma sequência histórica, só que agora nós estamos onde? No final. Nós estamos nos pés da estátua. Nós estamos na extremidade oposta. Nós estamos ali. Nós estamos vivendo os dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Os dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus. Agora, queridos, a mensageira do Senhor então diz que assim como Deus chamou Daniel para testemunhar por ele em Babilônia, ele faz o quê, queridos? Nos chama hoje para sermos testemunhas suas no mundo, tanto nos menores como nos maiores negócios da vida. Ele deseja que revelemos aos homens os princípios do seu reino. Muitos estão esperando que uma grande obra lhes seja levada, ao mesmo tempo que perdem diariamente oportunidades para revelar a fidelidade a Deus. Queridos irmãos e irmãs, e todos aqueles que me ouvem, nós estamos vivendo momentos solenes, momentos importantes. E o mais relevante de tudo isso é que assim como Deus colocou Daniel nesta parte inicial da história profética, que começa lá nos dias dele, essa descrição histórica, através desse sonho, do mesmo modo,
Deus colocou eu e cada um de vocês, Deus colocou a juventude de hoje para que nós façamos o mesmo trabalho de Daniel na Babilônia mística que nós estamos vivendo nesse mundo bagunçado, teológica, religiosa e filosoficamente. Estamos vivendo num mundo caótico, num mundo corrompido pelo pecado, num mundo que precisa de Deus, num mundo que tem seus deuses, num mundo onde o pluralismo tem feito as suas incursões e tem feito grandes estragos. Agora, quando nós olhamos para a vida de Daniel, quando Daniel chega no finalzinho da sua vida, lá pelo ano 536, 535, o anjo aparece para ele e diz assim: Daniel, você vai descansar, tu já cumpriu a tua parte, mas você vai ressuscitar. Essa foi uma promessa feita para Daniel, que estava lá no começo da história. Agora eu pergunto para a minha amada e querida igreja: nós queremos ver Jesus e habitar com Ele no lar celestial para sempre, sim ou não? Quem quer, diga amém. Eu quero. E sei que cada um de vocês também quer. Agora, queridos, nós precisamos olhar para a vida de Daniel e aprender com Daniel e extrair da sua vida valores e princípios que fizeram dele um homem diferente e que podem também nos tornar pessoas diferentes, pessoas distintas. O que fez esse homem ser tão distinto? O que lhe garantiu a vitória em Babilônia e a certeza da vitória para a eternidade? Existem 4 pontos que eu tiro da vida de Daniel, que eu tenho certeza que eles também podem servir bastante para cada um de nós. E o primeiro ponto da vida de Daniel que eu tiro para servir de exemplo para cada um de nós, se nós queremos ser vencedores, está aí no capítulo 1, versículo 8. Qual é o primeiro princípio? Pureza. Capítulo 1, verso 8 de Daniel diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Nós estamos vivendo, irmãos e irmãs, em um mundo corrupto. Rui Barbosa disse que chegaria um momento que nos envergonharíamos de ser honestos. Estamos vivendo momentos tão difíceis. Eu tenho medo que daqui uns dias a gente tenha que ter medo também de dizer que é hétero. Estamos vivendo momentos complexos, ambíguos, momentos onde nós somos colocados contra a parede para nos sentirmos acovardados, onde a liberdade é retirada, onde tudo agora vira pontos de debate, de processo, de questionamentos. Estamos vivendo momentos delicados. Agora, por incrível que pareça, existe um plano muito elaborado para que a humanidade mergulhe na imoralidade, perdendo as rédeas da família, perdendo o controle da própria vida, perdendo a identidade, perdendo o senso do seu valor. Quando nós olhamos para as estatísticas sobre moralidade, é impressionante, irmãos, como a imoralidade tem entrado na vida das famílias. Como a imoralidade, a perversão sexual, a pornografia através da internet. Isto que deveria ser uma bênção, tem se tornado um instrumento de destruição e de condenação de muita gente. E eu não estou falando para as pessoas de fora, eu quero falar para a juventude da minha igreja e fazer uma pergunta para os jovens da minha igreja. O teu smartphone, o teu computador, ele serve para glorificar a Deus ou ele está servindo como instrumento da tua condenação? O Senhor Jesus disse: bem-aventurados puros, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus. Quando nós estudamos os livros do Novo Testamento, por incrível que pareça, existe um assunto que aparece em todos os livros, que é a vinda de Jesus. Mas um segundo assunto que se repete em todos os evangelhos e livros do Novo Testamento, irmãos, é a recomendação
contra a prostituição, contra a imoralidade. E se isso aparece tanto, é porque esse seria um dos pontos de maior conflito, um dos pontos de maior debate, um dos pontos de maior embate para a nossa vida espiritual. E essa é uma tentação terrível, porque ela está dentro de nós, ela está fora de nós. Eu quero dizer para os jovens da nossa igreja, se nós queremos ser vencedores como Daniel, e não só os jovens, eu quero dizer para os homens e mulheres casados da nossa igreja, que se vocês quiserem ser vencedores, nós precisamos ter uma vida coerente, uma vida limpa, uma vida pura. E eu quero dizer uma coisa para os jovens da minha igreja: não faça nem dos seus olhos, e nem do seu computador, e nem do seu celular, um altar para Satanás. Não sacrifique sua honra no altar da imoralidade, da perversão sexual. Irmãos, existem algumas coisas que são caretas nesse mundo, mas que deveriam ser bandeiras levantadas pelo cristianismo. E uma dessas bandeiras é a pureza sexual. É a pureza sexual, principalmente pré-conjugal. É impressionante como no Arraial dos Santos há tanta imoralidade sexual, como se nós não tivéssemos o menor conhecimento da verdade. Parece que fazer sexo com o namorado, com a namorada, virou uma coisa tão comum que parece que é pecado falar disso aqui do púlpito. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a Bíblia não muda seus valores. Não brinquemos com a justiça de Deus e com a necessidade que nós temos de ser diferentes. Quanto mais o mundo afunda, irmãos, na lama do pecado, mais a igreja precisa brilhar espiritualmente. Esse é o primeiro princípio. Diz a mensageira de Deus que há necessidade de homens como Daniel, homens que procedam com ousadia pela causa do direito, coração puro, mãos fortes, coragem destemerosa são necessários, pois a luta entre o vício e a virtude reclama incessante vigilância. A cada alma, Satanás vem com tentações ou tentação de formas variadas e sedutoras, no ponto da condescendência para com o apetite. Profetas e Reis, página 488. Segunda qualidade que eu entendo que é imprescindível na vida de Daniel, que foi imprescindível para Daniel e que é essencial para cada um de nós, é essa daí: relacionamento, inteligência emocional. O que isso tem a ver com preparação para o tempo do fim? Tem muito a ver, irmãos. Vamos ler a Bíblia aqui um pouquinho. Diz a palavra do Senhor no livro de Daniel, capítulo 5, versículos 10 em diante, diz assim a palavra de Deus. Acharam? A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele o que, gente? Luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de quê? Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. A descrição da rainha mãe é extraordinária. Sabem por quê? Ela poderia ter chegado diante de Beltesazar dizendo assim: tem um homem aí chamado Beltesazar, mas ela diz: não, tem um homem aí chamado Daniel. Ela fala o nome hebraico de Daniel, que era uma exaltação ao nome do Senhor. E ela então começa a traçar o perfil de Daniel, e esse tema aí, o perfil de um santo, é um capítulo que eu vou pregar aqui, é um sermão que eu vou pregar quando estivermos no capítulo 5,
Mas uma coisa que me chama a atenção sobre o caráter de Daniel é que ele fazia parte da solução, ele não fazia parte dos problemas. A palavra de Deus diz que Daniel tinha um espírito excelente. Espírito excelente. Agora, queridos, será que isso é necessário na atualidade? Sim ou não? Claro que é. Existem algumas pessoas, como o doutor Amin Rodô costuma dizer, que parece que o líquido amniótico, quando elas foram geradas, era vinagre ou limão. Pessoas amargas. Ele chega a chamar algumas pessoas de pessoas que têm mentalidade de morcego, que só veem o mundo de cabeça para baixo. Às vezes, dentro do Arraial dos Santos, tem alguns cavalos batizados que saem por aí dando coice nos outros e ainda se vangloriam de dizer, eu sou assim mesmo, comigo é na lata, eu falo que dá na telha, então tem que ser assim. Como se isso fosse uma honra, como se isso fosse uma vantagem. Tem homens que dizem assim, eu sou cristão, mas sou homem, quando na verdade esse deveria se preocupar em ser um homem cristão. Nós invertemos os valores. E a palavra de Deus está dizendo que uma mulher pagã olha para Daniel, lá na terra estranha, e Daniel era um homem polido, um homem culto, um homem inteligente, ele era íntegro e, mais acima de tudo, ele tinha um espírito excelente. O que é ter um espírito excelente? Ter um espírito excelente, irmãos, é aquele tipo de gente que dá gosto de ficar perto. Vocês gostam de ficar perto de gente agradável, sim ou não? Tem alguns heróis na igreja que quando eu olho, sinceramente, eu vou dobrando as esquinas. Eu não quero ficar perto, não. Sinceramente. E vocês vão dizer assim, pastor, o senhor está ficando doido? Não, não. Eu estou ficando esperto. Sabe por quê? Porque pessoas tóxicas deixam tua vida tóxica também. Pessoas doentes te adoecem. Pessoas desequilibradas te desequilibram. Tem gente que faz questão de chegar perto de ti e ela despeja toda a lama que ela tem em cima de ti para ver se te suja e te deixa fedendo também. Irmãos, talvez você pense assim, isso aqui não faz diferença. Faz diferença, sim, senhor. Claro que faz diferença. Sabe por quê? Porque cada dia que nós nos aproximamos de Jesus, se nós nos aproximamos de verdade, precisamos nos aproximar para ser transformados, para termos uma vida melhor, para sermos pessoas educadas, para sermos pessoas polidas, para sermos pessoas tratáveis, para sermos pessoas dedicadas, que respeitam acima de tudo. Daniel era um homem extraordinário. E às vezes nós olhamos para Daniel e dizemos assim, Daniel teve todo esse êxito porque Deus foi operando milagres na vida dele. Sim, Deus fez a parte dele, mas Daniel fez a sua. Às vezes os crentes são os piores funcionários, são os piores servidores, são os que não cumprem horário, são desonestos, são pessoas difíceis da gente tratar. Aí depois vem para a igreja pedir oração porque foi demitido. Não, irmãos. Como cristãos, nós precisamos ser os melhores. Nós precisamos ser dedicados. Nós precisamos ser honestos. Nós precisamos ser os melhores servidores. Nós precisamos ser sinceros. Não porque o governo, ou seja lá quem for, mereça, mas porque isso faz parte da nossa ética, dos nossos valores. Então eu acredito que esse princípio é crucial para que nós também sejamos pessoas que representam o caráter de Deus agora, como Daniel representou na Babilônia naquele momento. Terceira qualidade em Daniel, que fez dele um vencedor, e que eu penso que fará de nós também vencedores, a comunhão perseverante. Daniel 6,10 diz assim, Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém,
3 vezes por dia se punha de joelhos. E fazia o quê? E orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel não era um cristão de crise, não era um crente de crise. O que é um crente de crise? É aquele que quando está tudo bem ele esquece de Deus, quando está tudo mal aí ele se lembra de Deus. Quando o mar está calmo, ele nem olha para o céu para agradecer ao Senhor. Quando vem a primeira ventania, aí ele começa a clamar e dizer, por que me desamparaste? Daniel era perene na sua comunhão, irmãos. Se tivesse bem, ele estava orando, se tivesse mal, ele estava orando. Daniel era um altíssimo funcionário do governo da Babilônia, mas todos os dias ele orava 3 vezes com sua janela aberta na direção de Jerusalém. Sabe por quê? Porque havia uma promessa, Deus mesmo fez a promessa, que toda oração que fosse feita na direção do santuário, ele ouviria no céu. Ainda que fosse feita do exílio, Daniel acreditava na palavra do Senhor, por isso ele orava incessantemente. Queremos ser vencedores? Quanto tempo você gasta orando? Toda vez que eu pergunto se os irmãos estão lendo a Bíblia, se for na sala dos jovens, dos adolescentes ou aqui, a maioria dos crentes não lê a Bíblia. Como é que você quer ser vencedor se não lê a Bíblia, irmão? E se não ora? Precisamos levar a sério esses pontos. Por fim, o último ponto da vida de Daniel, das 4 características que eu escolhi, na minha superficial observação, eu acredito que a piedade, a entrega total de Daniel, fez toda a diferença para que ele fosse um homem extraordinário. Capítulo 10, verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Então disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Quem está falando com ele? Gabriel. Capítulo 10 de Daniel é um capítulo muitíssimo bonito. Sabe por quê? Daniel está velhinho. E aí ele jejuou 21 dias. Ele está preocupado com a restauração do santuário em Jerusalém. E agora ele começa a orar a Deus, ele está clamando ao Senhor, preocupado com o seu povo, preocupado com a sua igreja. Ele não critica a sua igreja. Ele diz assim, nós pecamos, o povo todo, e eu faço parte desse povo, nós pecamos. Daniel não é daquele tipo assim, eu sou separado. Aí está todo mundo perdido, só eu que estou salvo. Não, irmãos. Daniel se coloca junto com a sua igreja. E agora ele começa a orar ao Senhor no capítulo 9, e a resposta vem no capítulo 10. Ele está ansioso e ele clama. Aí Gabriel é mandado do céu, imediatamente, para responder a oração de Daniel. Quando ele chega, ele toca no ombro de Daniel e diz assim, não temas, eu estou aqui para te fortalecer. Nesse momento, quando Daniel é levantado pela mão do anjo, o anjo então diz para Daniel o seguinte, antes ele vê uma visão de Jesus. O maior prêmio da vida de Daniel foi ter uma visão do Senhor Jesus glorificado. E agora então o anjo diz para ele essas palavras maravilhosas. Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Sabe o que o anjo está dizendo para Daniel, irmãos? Daniel, tu tem quase 80 anos de orações ouvidas e respondidas. O primeiro dia que Daniel aplicou o coração para a palavra de Deus, irmãos, é quando ele era um adolescente. O primeiro dia quando Daniel se dedicou a ser fiel, está lá no capítulo 1. Mas foi ali no capítulo 1? Não. Por que não? Porque quando eu leio o capítulo 1 de Daniel e vejo o conhecimento que esse menino tem sobre a idolatria,
sobre os animais limpos e imundos, sobre aquilo que ele deveria comer e beber, eu entendo pela leitura do capítulo 1 que Daniel tinha intimidade com a palavra do Senhor, e essa intimidade já vinha de anos antes. Ou seja, Daniel cresceu nos caminhos do Senhor. Ele era um adolescente quando ele se dedicou, quando ele começou a dedicar o seu coração para entender e para aprender as palavras do Senhor. Nós estamos tendo um problema crônico aqui na igreja com os adolescentes. E eu quero dizer para vocês que estão aqui, que vão ver esse sermão pela internet, essa galeria aí vai ser um instrumento de perdição para muitos dos nossos adolescentes. E qualquer hora dessa nós vamos fechar essa galeria. E bota esses meninos para sentar aqui embaixo conosco, para eles prestarem atenção nas mensagens, largarem o celular e se concentrarem na palavra do Senhor. Às vezes eu fico me perguntando, o que é que os pais estão fazendo com seus adolescentes? Parece que está todo mundo acovardado. E nós estamos vendo, às vezes, nossos adolescentes se perdendo diante dos nossos olhos, e nós não queremos dizer nada para não ofender. Irmãos, nós precisamos tomar coragem e compreender que nós estamos vivendo momentos difíceis. É uma grande luta. São valores espirituais contra valores carnais que estão em choque o tempo todo. Então Daniel era um menino, era um garoto, era um adolescente quando ele começou a entender o desejo de Deus para a sua vida através da sua palavra. Por isso que eu tenho insistido tanto com os anciãos dessa igreja, com os líderes dessa igreja, e sempre que eu tenho oportunidade eu digo, preguem a palavra, ensinem a palavra, coloquem a palavra de Deus no coração das crianças, dos adolescentes, de todos, dos desbravadores, porque se a palavra de Deus não for plantada em nosso coração, irmãos, nós estamos plantando para a nossa destruição. Eu quero terminar fazendo uma pergunta. Será que podemos ser na atualidade como Daniel foi na Babilônia? Podemos ser ou não? Podemos ou não podemos? Podemos e devemos. Podemos e devemos. Irmãos, se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Se nós não clamarmos, as pedras clamarão. Mas a pergunta final não é se nós podemos. A pergunta é se nós queremos. Nós queremos ser diferenciados? Nós queremos ser na atualidade que Daniel foi naquele momento? Será que nós queremos? Irmãos, se nós queremos, nós precisamos nos lembrar desses princípios que eu quero relembrar aqui para vocês. Primeiro princípio, pureza. A necessidade de sermos puros, sim ou não? Precisamos. Será que nós precisamos ser pessoas que trabalham a inteligência emocional, o bom relacionamento, a polidez, a dedicação, a honestidade na nossa vida? Claro que precisamos. Será que nós precisamos ter uma comunhão perseverante, uma comunhão que independa de bonança ou de crise? Precisamos. Claro que precisamos. Será que nós precisamos de uma entrega total da nossa vida a Deus, sim ou não? Precisamos. E eu pergunto, queremos? Eu quero orar com aqueles que hoje querem dizer, eu quero ser como Daniel na atualidade. Eu quero ser hoje, nessa bagunça desse mundo, o que Daniel foi naquele tempo. Porque Daniel, irmãos, fez um testemunho extraordinário de Deus. E valeu a pena, sim ou não? Valeu, porque no finalzinho da vida, o anjo aparece para ele e diz assim, Daniel, você vai descansar, mas tu vai ressuscitar para a glória eterna. Queremos a glória eterna, sim ou não? Mas, irmãos, a glória eterna não virá antes de darmos o nosso testemunho, antes de sermos fiéis. Quantos querem ser como Daniel na atualidade? Fique em pé onde você está. Eu acho que nós vamos cantar um hino agora, não é? O hino fiel, né? Fidelidade. Vamos cantar um hino que trata de fidelidade. E eu quero fazer um apelo para vocês. Sejam fiéis, sejamos fiéis, para que o nome de Deus possa ser glorificado na minha e na sua vida.
Tudo que mais quero é ser fiel, controlar os meus desejos, sentimentos naturais. Quero em todos os sentidos ser fiel a Ti, Jesus. Dá-me forças para eu ser fiel, Senhor. Logo chegarão tribulações. Minha escolha já foi feita, eu jamais te negarei. Quando preso em cadeias, vou testemunhar de Ti, defender a Tua santa lei, Senhor. Fiel a Ti é o que eu desejo ser, não negarei o Teu nome, a Tua lei. Ser fiel à Tua palavra, ser fiel ao Teu querer, por Teu poder eu jamais te negarei. Vem me abençoar com Teu poder. Sei que em mim não terei forças para vencer as provações. Dá-me a chuva que preciso para que eu seja vencedor. Faz morada em mim o Teu Consolador. Fiel a Ti é o que eu desejo ser, não negarei o Teu nome, a Tua lei. Ser fiel à Tua palavra, ser fiel ao Teu querer, por Teu poder eu jamais te negarei. Fiel a Ti é o que eu desejo ser, não negarei o Teu nome, a Tua lei. Ser fiel à Tua palavra, ser fiel ao Teu querer, por Teu poder eu jamais te negarei. Serei fiel a Ti. Vamos orar? Oremos. Muito obrigado, Senhor nosso Deus, pela Tua palavra que nos adverte, que nos toca, que nos fere para salvar. Nós Te louvamos pelo exemplo maravilhoso deixado por Daniel. Era um jovem que tinha tudo para ser um revoltado e com justificativas aparentemente plausíveis. No entanto, ele se dedica a Ti, ele se dedica à Tua causa. Ele se aplica a conhecer a Tua vontade, ele se aplica a ser fiel, perseverante na comunhão, a ser um homem puro nos seus valores, de bom trato no relacionamento, piedoso no seu estilo de vida e na sua entrega total a Ti. Eu quero Te rogar, ó Deus, que abençoe Tua igreja na atualidade, para que possa ser tão fiel hoje, como foi Daniel, que possamos ser tão fiéis nesse momento da história, quando estamos vivendo nos pés da estátua, como foi Daniel lá no início dessa profecia. Nos consagra, ó Deus, e que através da minha vida e da vida de cada um dos Teus filhos, da atualidade, que possamos exaltar o Teu nome, o Teu caráter, a Tua bondade e a Tua justiça, que o Evangelho seja pregado, acima de tudo, pelo nosso testemunho de pureza,
de fidelidade, de consagração e de entrega ao Senhor. Pai querido, nos ajude a entender que o mundo mais necessita não é de discurso, mas acima de tudo de exemplo. E que possamos, na nossa imitação de Cristo, refletir de forma sincera e fiel o caráter de Jesus para o mundo. Consagra-nos, fortaleça-nos e abençoa-nos, enchendo-nos com o poder do Teu Espírito. É o que nós te rogamos agradecidos em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém.